Então, gostaria de apresentar aqui para todos, não sei que hora você está vendo esse vídeo, aqui agora em Barcelona é à tarde, aí em Madrid também é de dia, né, Rafael? Rafael Sabag, founder da K21 e um membro ativo da comunidade ágil, que eu admiro muito. Inclusive, fiz um treinamento com o Rafael em 2015, 2016, lá em São Paulo, e acredito que foi aí um dos primeiros treinamentos que eu fiz na área de agilidade, e hoje a gente está aqui para falar sobre, além de agilidade, mas também muito sobre agilidade. Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Guilherme. Então, bom, para quem já conhece o TI na Europa aqui, o Rafael está aqui na Europa também. Foi casualidade isso, né? A gente acabou se encontrando aqui no ano retrasado, eu acho 2019, fazendo um outro treinamento. Quando eu vi que o Rafael estava aqui, eu até achei estranho. Eu falei, nossa, o Rafael, será que ele está morando aqui ou está no Brasil? E aí, Rafael, você veio para cá agora, né? Faz 2 anos, 3 anos agora. Mas já foi comecinho de 2019, ou seja, 2 anos e pouco, isso mesmo. E você estava em São Paulo antes? Eu estava no Rio. Estava no Rio. Verdade. Você é carioca. Eu sou carioca. Mas você nunca chegou a morar em São Paulo. A K21 tem nos dois. Grande parte do nosso pessoal está em São Paulo, né? Para não mentir aqui, eu morei em São Paulo durante 6 meses, em 2002, eu acho, faz muito tempo. Mas quase toda a minha vida no Rio de Janeiro. Bacana. E agora, morando aqui na Europa também, você está fazendo agora a expansão do negócio aqui para a Europa. Bacana. Isso aí, a gente está com o escritório aqui em Madrid, também em Portugal, em Lisboa, temos algumas pessoas trabalhando em Portugal, estamos com clientes em Portugal, aqui na Espanha, na França, então essa é a ideia. Que bacana, muito feliz. Eu fico muito feliz em ver nós brasileiros indo para fora e conquistando também espaço, mostrando, além de muito potencial, executando isso e crescendo. Eu acho que nós aqui na Europa, pelo menos eu vejo toda a comunidade brasileira que eu tenho contato, muitos são muito valorizados aqui, o nosso trabalho é muito bem visto, nós temos aqui nosso espaço, sim. E a ideia do canal aqui do TI na Europa é incentivar pessoas também que querem e têm esse sonho de trabalhar no exterior e mesmo ir vir aqui conquistar o espaço que a gente tem aqui. Bacana. Bom, queria começar com a primeira pergunta aqui sobre nessa entrevista aí, vamos ir aí percorrer a sua carreira, além da agilidade também. Queria saber como você iniciou na agilidade, como que você descobriu a agilidade? Foi por acaso um amigo te recomendou, alguém da família, você achou um livro na rua? O que aconteceu? Como é que foi? Um pouco de cada coisa dessas, né? Mas não, eu tenho um background de desenvolvimento de software. Lá atrás eu trabalhei muito com isso, antes até de entrar na faculdade eu já fazia. Eu me formei como engenheiro de computação lá pela PUC-Rio, mas ainda aprendendo métodos tradicionais, né? Ainda estou falando aí de anos 90. Mas eu trabalhei ali no finalzinho dos anos 90, 99, começo de 2000, eu trabalhei numa empresa jovem, era uma startup, e eu tinha ali um gerente, empresa pequenininha, né? Mas que gostava de novidade e gostava de compartilhar conhecimento. Então, tinha uma mesa ali que ele comprava livros na Amazon. Na Amazon, naquela época, demorava 2 meses para entregar o livro, mas chegava, né? E deixava livros ali. E ele deixou um livro chamado Extreme Programming Explained. Caraca, sem querer, sem querer eu falei, achou um livro Eu assim. falei um pouco de cada coisa dessas, né? Caraca! Eu como programador, na época, eu passo óleo para a mesa, vejo um livro chamado Extreme Programming. Assim, aí eu tenho que dar uma olhada nisso, né? E eu lembro que eu levei para casa, era a ideia, levar, ler e depois devolver. E achei que tudo muito maravilhoso, muito incrível e muito absurdo também, muito difícil, muito complicado, muito fora do que a gente estava acostumado. Mas, assim, a empresa era jovem, tinha a cabeça aberta, a gente tinha ideias de experimentar, então a gente experimentou várias coisas ali, né? E foi um primeiro contato, foi um primeiro momento, né? Eu estou falando aí de começo de 2000, antes do Manifesto Ágil, que foi 2001, né? E aí eu lembro
as pessoas comentando no trabalho sobre o tal do Manifesto Ágil que tinha saído. Aí eu demorei um pouco para conectar com o que eu tinha lido naquele livro, né? Eu lembro até de um curso que eu fui fazer depois de UML, imagina. Já Caraca! 2002, eu acho. E aí, assim, os professores entregaram o ML e em determinado momento falaram assim, mas a gente queria falar de uma coisa nova, aí, uns tais de métodos ágeis. Isso eu conheço. Pois é. Mas, assim, alguns poucos anos depois, eu estava trabalhando dentro da PUC. A PUC tem vários laboratórios em empresas ali, né? E eu estava saindo de um projeto e hoje é meu sócio, o Rodrigo, estava entrando ali e estava trazendo uma novidade, que era um tal de Scrum. Ele era estudante também ou ele trabalhava? Não, ele já tinha doutorado e estava trabalhando ali, mas ele estava entrando, se eu não me engano, ele estava entrando na posição que eu estava saindo, né? Eu estava saindo dali para uma outra empresinha ali dentro. E aí ele comentou, conhecia ele já, né? Conhecia pouco, mas conhecia. Ele me comentou, não, a gente vai experimentar um negócio aqui chamado Scrum. Tá, e o que é isso? Não, são os post-its ali que o pessoal bota, sei lá o quê, e trabalha nos ciclos, e aí entrega no final de cada ciclo. Ciclo de quanto? Sei lá, 2 semanas. 2 semanas vai entregar? Eu não acreditei na hora. 2002, isso? Quando era? Não, isso 2005, sei lá. Tá. Já mais um pouquinho mais adiante. E aí me interessou, né? Eu comecei a olhar, comecei a ver a respeito. E aí, talvez um ano depois, eu já não estou muito bem aqui com as datas, mas eu estava já nesse outro projeto, nessa outra área, e veio um pessoal da Globo.com fazer uma palestra na PUC sobre o Scrum. Aí, opa, Scrum. Já E eu, ouvi. por acaso, não podia, não tinha agenda, mas o meu time podia ir assistir, e o meu product owner, que hoje também é um dos meus sócios, é o Garrido, também. E eles foram, né? Eles foram e voltaram falando um monte de coisas interessantes e tal. Eu pensei, bom, deixa eu ver o né, exatamente agora que é isso, deixa eu entender. Eu olhei, isso é incrível. Conectei com o que eu tinha aprendido antes e coisas que eu tinha experimentado. Resolvi fazer o curso, fiz o curso da certificação e aí mergulhei. Caramba, que bacana. Então, olha a trajetória, né? Desde que você leu o livro em 99 até 2005, 2006, para 2007, foi por aí, né? naquela época não tinha muita informação porque não era disseminado como hoje na internet que a gente acessa tudo, né? Então, Exato. E não tinha, né, tanto conhecimento, né, você ouvia buzzwords aqui e ali, mas não tinha nada assim, ok, é isso, é um caminho interessante. E encaixou com a nossa mentalidade, nossa forma de trabalhar. Experimentamos ali imediatamente, eu me pus de Scrum Master, o Garrido se pôs de Product Owner, a gente começou a trabalhar ali, organizamos um projeto complicadíssimo que a gente estava envolvido, a coisa começou a funcionar, começou a dar resultado, revertemos um possível cancelamento do projeto para um sucesso absoluto, sucesso que virou parte do programa de excelência da empresa, até do cliente. Foi uma coisa assim fantástica. Então, começamos a apresentar em congresso sobre isso. Empresas próximas, tem incubadora ali próximo, perto também, e tinha eu não lembro mais direito, mas tinha um departamento ali que tinha um programa de fazer palestras, começaram a chamar a gente, então a gente começou a falar a respeito, ao falar você começa a refletir mais a respeito, começamos a ajudar algumas empresas da incubadora, aí começou o caminho, né? E aí... E aí vocês não trabalhavam, ainda não existia a Knowledge 21. Não. A K21 emergiu anos depois. A K21 veio só em 2013. E no momento que o Marcos estava em transição, tinha saído de uma empresa, e eu esbarrei com o Rodrigo Toledo, ali pela PUC, em alguma situação. Aí eu puxei os dois e falei assim: vamos abrir uma empresa? Vamos dedicar a isso, né? Claro, teve algumas coisas que aconteceram antes, né? Em 2011 eu consegui minha certificação de CST, Certified Scrum Trainer, trainer oficial da Scrum Alliance, né? Que lá naquela época eu já tinha vislumbrado, já tinha até conversado com o Marcos sobre essa possibilidade. Puxa, vou seguir esse caminho, foi um caminho longo, né? Mas então eu já estava dando aula. Em 2012 eu viajei pelo mundo dando aula de Scrum, Que CSM, bacana. CSPO.
fiz parceria com uma empresa americana que precisava de alguém na Europa, então eles me mandavam para a Europa, passava 2 semanas dando aula lá direto, e lá não, aqui, né? Estamos na Europa. Então, eu comecei a ter contato com, né, com a cultura local, com diferenças do ágil, também dando um momento em que não estava tão difundido, não é? Então, sei lá, eu dei aula em Luxemburgo, Bélgica, Espanha, Inglaterra, foi muito lugar. E Isso há 10 anos atrás, né? Quase, né? 2011, 2012, 2013. Isso. Começou em finalzinho de 2011, para o ano de 2012 inteiro viajei. 13, 14 ainda viajava, mas 13 a gente já fundou a empresa, e a empresa que começou com treinamento, a gente começou a agregar esse treinamento, ajudar as empresas, era o meu propósito desde o começo, tá? Ajudar as empresas com a adoção do ágil, com a transformação a partir do ágil, e a gente foi crescendo nessa direção. Indiretamente o treinamento ou não já ajuda as empresas, porque a maioria dessas pessoas vão trabalhar em empresas. Com certeza, não. E assim, a gente viu muitos impactos, viu muita gente que começou no ágil com o treinamento nosso, alguns até que estão trabalhando com a gente hoje, tá? Mas tem muita gente que volta depois de um tempo e fala, puxa, eu comecei a trajetória com treinamento seu, ou em 2013 eu lancei um livro sobre Scrum, não tinha nenhum livro escrito sobre Scrum em português, chegavam algumas coisas mal traduzidas. Sim. E internet tinha muita besteira também. Eu falei, vou escrever um livro. E até foi curioso, outro dia alguém publicou no LinkedIn, assim, do nada, me marcou, assim, foi com esse livro que eu comecei na agilidade, aí tem um texto enorme, assim, falando, poxa, que coisa legal, sabe? O impacto, né, que causa, né? Isso. É incrível. Eu comecei, eu vi a primeira vez sobre Scrum na universidade, eu acredito, em 2009, alguma coisa assim, 2008. Fiz um treinamento, mas não era uma certificação, porque eu trabalhava como desenvolvedor de software, não trabalhava na área de gerenciamento de projetos, nem nada. E aí eu vi aquilo, eu falei, nossa, realmente é interessante. Estudei também sobre Extreme Programming, inclusive o fundador, ele tem um blog até hoje, né? Ele tem um site que ele vai postando artigos. Do Extreme Programming, o Kent Beck. É isso. Ele é bem ativo. Exato. E aí eu vou, toda vez eu leio um artigo ainda sobre, é muito interessante. Outro dia eu vi um artigo sobre story points, que ele estava falando sobre story points, ele falou, desculpem, sobre os story points. Tem o Ron Jeffries também, que por muito tempo foi da comunidade de treinos da Scrum Alliance, e ele muito atribui a ele a invenção dos story points. E ele fala isso. Eu não sei se eu inventei story point, mas se fui eu, me desculpem. Exato. Tinha até um artigo que eu estava vendo também no site dele, que também tem um site que publica artigos semanalmente, se eu não me engano. Em vez de fazer podcast, essa galera vai para o artigo lá e faz. Eu não sei por que eles não começam a criar um podcast, ia ser interessante também. Devia ter um podcast. Inclusive, já deixo a dica aqui, eu ouço o podcast Love the Problem. Legal. Eu ouço bastante o Love the Problem. Quem aí está vendo esse vídeo aqui no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo para o podcast da K21, o Love the Problem, que é muito interessante e aborda diferentes temas, convidam pessoas incríveis aí. Eu vejo muitas pessoas da comunidade ágil no Brasil, pessoas de empresas também, grandes empresas aí, falando sobre agilidade. Inclusive, se eu não me engano, teve um podcast falando sobre Extreme Programming, só sobre Extreme Programming. E acho que teve um pessoal do Nubank, se eu não me engano, tá falando lá a respeito da cultura. Bom, recomendadíssimo, é conteúdo em português. As pessoas não... Como o Rafael falou, a maioria, até então, até 2013, 2014, 2015, não tinha muito conteúdo em português. A maioria em inglês, a maioria era em inglês. Inclusive, eu tenho um livro aqui sobre do Ken Schwaber, que é de 2007. Esse aqui, ó, que a publicação é da Microsoft, que é da Microsoft em 2007. Então, se você queria informação, você tinha que comprar, como o Rafael falou, na Amazon, para demorar 2, 3 meses para chegar o livro, e além disso, você tinha que falar inglês. Então, é muito legal saber disso, que já em 2010, 2011, 2012, você já estava viajando o mundo através de treinamentos, ou seja, trabalhando, disseminando a cultura ágil. Isso é muito bacana. E nessa época já tinha muito evento, Rafael, grande?
Bom, já existiam os Scrum Gatherings, né, que são os eventos oficiais da Scrum Alliance. Já existia o Agile, que é o evento da Agile Alliance, lá desde, né, da Agile Alliance, já desde muito tempo. Aliás, é parte da história que eu esqueci de mencionar, né? Porque eu e Garrido fomos no Scrum Gathering de Munique, de 2009. Imagina, apresentar um trabalho que a gente tinha feito. Quer dizer, também foi uma parte dessa entrada no mundo internacional do ágil, né? 2009, 2009. 2009, isso. A gente submeteu um artigo, foi aprovado, viajamos para lá. Depois, em 2010, se não me engano, fomos de novo, fomos para Orlando. Que Já bacana. existiam esses grandes eventos, já todo ano, assim, e foram ficando cada vez maiores, na verdade, né? Começaram pequenininhos e foram crescendo. Presença de brasileiros, ou seja, A você... gente sempre, a gente sempre esbarrou com um ou outro brasileiro, né? No começo, pouco. Por acaso, esse de 2009 tinha uma coisa muito engraçada, porque tinha um trainer alemão que tinha vindo muito no Brasil. Inclusive, foi com ele que o pessoal daquele primeiro projeto que eu falei, que eu estava saindo, estava entrando, que eles foram fazer o treinamento com esse alemão. Pois é. E ele estava conduzindo o evento e ele fez uma sessão num dos breaks de caipirinha. Nós éramos, eu e o Garrido éramos os únicos ali que sabíamos fazer caipirinha de fato, né? Então eles brincaram, fizeram um Certified Caipirinha Master e coisa e tal, e ficamos lá, eu e o Garrido cortando limão e fazendo caipirinha durante o Scrum Gathering. Eu falei, peraí, vocês não estão fazendo direito, deixa aqui, deixa eu fazer aqui. Cara, Nossa, o Garrido até cortou a mão, né? Foi uma história. caramba, 2009, 2010 já tava rolando isso. E aí, agora um gancho já, né? Vocês fazem o Scrum Gathering Brasil, né? O Scrum Gathering Rio. A gente, todo ano, a gente patrocina e se envolve na organização do Scrum Gathering do Rio desde 2014, se não me engano, desde 2014. A gente vem fazendo todo ano, foi um evento que foi crescendo muito. Ano passado não teve, né? Muita coisa não teve ano passado, não aconteceu Tudo, ano né? Na passado. verdade, o ano passado foi cancelado de fevereiro a dezembro. Ia ter um Scrum Gathering da Scrum Alliance em Nova York e outro em Portugal, e nos dois. Não aconteceram, simplesmente. Né? Portugal vai ter no que vem, se as coisas seguirem melhorando. Né? Mas, sim, a gente fez, o último que a gente fez presencial foi 2019 e tinha perto de 1.000 pessoas no evento. Foi muito legal. E a gente vai fazer um novo agora, no final de maio. Não sei em que momento vocês vão estar vendo aqui a nossa entrevista, mas se quiserem dar uma olhada, scrumrio.com, fuso horário brasileiro, é verdade, mas tem muita coisa interessante lá, vale a pena dar uma olhada. Vai ser online esse evento ou vai ser Vai ser presencial? online, inteiramente online. Bacana. Inteiramente online, é a primeira vez que a gente faz ele online, mas acho que vai ser muito bom. Novo normal, né? O novo normal É o novo normal, exatamente. mas olha, eu vi também muitos eventos sendo cancelados e agora se adaptando. É se adaptar. É Bom, agilidade. agilidade é se adaptar, né? A adaptatividade. A gente tem que Exato. levar isso mais do que nunca para o nosso dia a dia mesmo, né? Exatamente. Então é isso. Agora os eventos estão acontecendo. Se você tiver interesse, vou deixar o link também aqui embaixo. Você tem que me enviar esses links depois, senão a gente está falando que vai ter o link aqui embaixo e ninguém vai ver. Bom, fala comigo que eu te faço. Cara, e você falou uma coisa interessante já. Você já estava envolvido com a comunidade internacional. Você teve uma experiência lá na Scrum Alliance, né? Você participou. Foi. Não, eu acho que até por conta disso, né? Porque eu viajei muito, eu dei muitas aulas ao longo de vários anos, então eu dei aula até na Índia, Hong Kong, Israel, fui para vários lugares assim, conheci muita gente, palestrei, então isso me deu uma visão mais global da coisa e ao mesmo tempo muito contato. E aí ia ter uma eleição para o board da Scrum Alliance, olhei assim, bom, quem sabe isso aí pode, né, pode ser interessante, né, participar ativamente, né, da liderança da organização. É uma ONG, a Scrum Alliance, na verdade, o objetivo é promover o ágil, lida com milhões de dólares de orçamento, a gente consegue contribuir de alguma forma. E aí eu
pus minha candidatura, eu fui pré-selecionado entre os 3 candidatos, e acabei sendo eleito, Que né? bacana. E vai Pela para votar, né? comunidade. É isso que eu queria falar, vai para todo É, mundo que faz parte da vai para comunidade votar. todo mundo que faz parte da comunidade Scrum Alliance. Na época nem sei quantos mil eram, hoje é mais de 1 milhão de pessoas. E Caramba. aí fui eleito, tive esse termo de 3 anos aí como membro do board, e deu para fazer coisas bastante interessantes, algumas parcerias da organização, mas colocar a organização numa direção boa. Eu acho que a Scrum Alliance está indo muito bem hoje, a liderança lá hoje, ainda tem vários ex-colegas meus de board que estão ali, o próprio Product Owner da Scrum Alliance, não é CEO, né? É o Product Owner da Scrum Alliance. Eu conheço ele muito bem, é uma excelente pessoa e acho que está nas mãos certas e tenho certeza que tem meu dedinho ali na direção boa que está hoje a organização. Que bacana. Excelente. E aí, bom, a gente falou já de vários acontecimentos aqui, sem querer, querendo, mas o que você acha que mais te marcou na sua carreira, ou seja, você começou lá com desenvolvimento de software, aí você já foi para agilidade. O que você acha que mais te marcou? Assim? Pode falar mais de um, que com certeza não é um só. Se você tiver Nossa, um, você falar esse aqui, mas é difícil. é difícil, né? E eu falei de muitas das coisas pelas quais a gente né, eu já passei, né? Eu acho que teve um impacto inicial ali do primeiro trabalho com ágil, em que a gente viu de fato a coisa acontecendo e entregando e a descoberta, né? A descoberta é uma coisa sempre muito interessante, né? Parte de uma curiosidade, de uma, né? E assim, sinceramente, eu anos antes eu cheguei a sair da área de software. Eu trabalhei um tempo com tradicional, com cascata, sofri com isso e eu olhei para aquilo e falei assim, eu não quero trabalhar assim. Assim não funciona para mim. Imagina, eu larguei o software, fiz um mês sabático, vamos dizer assim, até que me pescaram morando no Rio, para trabalhar numa empresa em São Paulo, representando uma empresa do Rio, mas aí era na área comercial. E a área comercial não é a minha praia, tá, Guilherme? Definitivamente não é, mas eu resolvi experimentar, né? Mas eu fiquei 6 meses nessa função. Quando eu voltei, eu já voltei com uma cabeça diferente, já voltei pensando, eu tenho que procurar uma outra forma de trabalhar. Demorou um pouquinho até eu entrar no caminho do ágil, mas eu já estava com a cabeça diferente, eu já estava, né? Mas aí quando encaixou, quando comecei a praticar o Scrum, para mim foi um baque, foi um caramba, achei paixão em fazer isso, sabe? Então, para mim, eu acho que isso foi um momento A mudança, muito... né? A mudança que foi realmente... Foi. Eu acho que o segundo momento foi o lançamento do livro. Esse livro de 2013, o livro assim, eu posso dizer, é um parto, porque Difícil dá escrever. muito trabalho, é difícil escrever um livro, eu sou muito meticuloso, eu gosto das coisas direitinho. Eu estou fazendo uma nova edição agora, Ah, está saindo agora, assim, a editora está revisando os últimos capítulos. O trabalho que me deu para fazer essa nova edição, eu falei assim, não quero mais tocar nesse material, sabe? Mas vou acabar fazendo. Mas, assim, o lançamento do livro acho que foi uma coisa importante, porque eu consegui colocar o conhecimento e a experiência que eu tinha naquela época. Hoje evoluiu muito, estamos falando de 8 anos atrás, né? ó, agora não querendo assim, vamos colocar o link também do livro aqui embaixo. Tá bom, Mais um tá link bom. aí, link do livro. Vou anotar aqui, ó, link do livro, link de tudo aqui. Mas eu não sei se a gente vai colocar o link da primeira edição ou da segunda. Vamos ver se já saiu a segunda. Na verdade, já teve uma segunda em 2016 e a gente vai para a terceira agora, né? Terceira, então, terceira edição. Isso. Mas, assim, o pessoal que comprar o e-book, por exemplo, depois a editora atualiza. Então, Ah, que bacana. então não tem problema. Daqui a pouquinho sai a nova edição já, com todo o conhecimento acumulado desse período. Uma coisa legal que eu também coloquei no livro foi uma visão histórica do Scrum. Eu trago várias curiosidades e como várias coisas mudaram ao longo do tempo no Scrum, eu inseri, achei que valia a pena. E, Excelente. bom, e o livro foi um marco para mim, né? Assim, me trouxe mais, como é que eu posso dizer?
mais gente conhecendo o meu trabalho, ao mesmo tempo eu consegui difundir mais conhecimento, me deu mais contato com pessoas. Então, acho que eu colocaria... Claro, o board também, tudo isso foi importante, né? Eu tive muito aprendizado nesse meu tempo de board, mas acho que se eu fosse destacar dois, eu destacaria esses. O meu primeiro contato real de praticar e ver a coisa acontecendo e o lançamento do livro. Excelente. E são fatos, ou seja, a nível internacional, você já teve um impacto muito grande. Aí, o lançamento do livro também, como você comentou aí, com certeza tem muita gente que passou ou pela K21 ou por algum material que viu aí seu na internet e começou na agilidade. Eu tive contato anteriormente, mas eu comecei de fato a me dedicar mais depois também que eu fiz o treinamento lá em 2014, 2015. E Legal. eu não sabia que tinha sido criado em 2013, a K21. Bacana. Foi. Bacana. E os seus, você comentou aí no começo dos seus sócios, eles todos são membros também, até hoje, da comunidade ágil ativos, né? Com certeza, com certeza. E eu falei do Rodrigo e do Marcos, e depois se agregou o Carlos Felipe, que a gente chama de CFC também, e cada um com as suas forças, assim, a gente se juntou e conseguiu criar a K21, todos ativos na comunidade, trabalhando, um trabalho de frente mesmo, né? Então, é uma união que deu muito certo. Excelente. E aí quando vai ser a festa de 10 anos aí em 2023? Daqui 2 Pois anos. é. Daqui 2 anos Pois já é. tem festa de 10 anos aí da K21. Excelente. E a gente falou, claro, muita gente confunde, né? Fala que a agilidade ela só é para... Ou seja, como foi criada ali, foi gerada através de um problema numa área específica, que é desenvolvimento de software, e todos aqueles caras que estavam no Manifesto Ágil ali, estavam, querendo ou não, relacionados a software, a empresas de desenvolvimento de software e tudo isso, muitas pessoas acham que é só para isso, né? Então, como que você vê a evolução de quando você começou a ter contato, e você já conhece muito mais da história também, você leu um dos primeiros livros aí de um framework, de uma metodologia, o Extreme Programming, foi criado antes do Scrum, inclusive, né? O Extreme Programming. Depois. Não? Depois? Ah, é verdade, 95 o Scrum. Tem uma curiosidade sobre isso, porque existiu essa polêmica, e aí acho que foi o próprio Jeff Sutherland, um dos criadores do Scrum, que publicou um e-mail que o Kent Beck mandou para ele, dizendo: aquele framework, aquela metodologia lá que você apresentou, outro dia, sei lá o quê, você pode mandar o que você tem disso, que eu queria copiar várias coisas para uma metodologia que eu estou criando? É mais ou menos isso. Então, a gente está falando aí do Kent Beck puxando coisas do Scrum para criar o Extreme Programming, né? Ah, bacana. Então, porque Bem foi curioso. meados de 98, eu acredito que saiu as primeiras publicações também de Extreme Programming. 96, 97. 7, por aí. Então, a gente está falando já ou seja, do Manifesto Ágil acabou de completar aí 20 anos, da agilidade, a gente está falando de começo do ano 90, alguma coisa assim. Tem o primeiro artigo em 85 aí, que eu acho que foi publicado a respeito, né, Que foi um inspirador, né? Não era agilidade, mas eram práticas que se conectavam até lá atrás ao sistema Toyota de produção, né? Mas falando do processo de criação de novos produtos. É daí, desse artigo, New Product Development Game, que veio o nome do Scrum, mas foi mais uma inspiração para o Scrum, está nas Exato. raízes da agilidade. Tem outro livro de 1990 também, que tem uma influência muito forte, que é o Wicked Problems, Brighter Solutions, Ah, sim. também, que é um pré do ágil, mas o Scrum mesmo ele foi criado em 91, 92, o primeiro artigo oficial já com o Scrum, um Scrum ainda muito diferente do de hoje, foi publicado em 95, quer dizer, tem um caminho aí, né? Então a gente está falando de muito tempo já, ou seja, mais que a minha idade quase. A gente está falando de mais de 30 anos, dependendo aí de quando a gente começa a contar. Como você vê essa evolução? Como que você vê, ou seja, da primeira versão lá desse draft, desse correio, desse e-mail aí, até o que hoje a gente tem com essa última versão também? Como que você vê que foi se adaptando e saiu completamente agora, não é só, antes aqui a gente estava conversando a respeito disso, não é agora para desenvolvimento de software, acabou, não é só para isso que se aplica agilidade e até próprio Scrum, né?
Como que você vê essa evolução, Rafael? Acho que tem dois eixos fundamentais aí, né? O primeiro tem a ver com esse ponto que você colocou. O ágil foi criado para software, né? No início era software, e isso foi mudando, isso foi evoluindo, não é? Então, hoje, isso tem muito a ver até com a própria identidade da minha empresa, tá? O ágil, ele é aplicado ao que a gente chama de trabalho do conhecimento. A minha empresa chama Knowledge 21, né? O K21 vem daí, né? E nós, como empresa, trabalhamos só com o trabalho do conhecimento. A gente não vai ajudar uma empresa que vai construir um prédio, por exemplo. Provavelmente não. Provavelmente não vai usar o ágil para isso. Ou sei lá, que quer otimizar o funcionamento de uma fábrica que produz coisas de forma repetitiva. Isso aí tem um link que pode ajudar, né? A gente trabalha com o trabalho do conhecimento e o trabalhador do conhecimento. Então, o ágil ele evoluiu do software para trabalho e conhecimento de uma forma geral. Então, a gente tem a aplicação do ágil, muitas vezes não necessariamente o Scrum, mas tem o Kanban e uma mescla disso, né? Em diferentes áreas, como RH, né? RH ágil virou moda hoje em dia, né? Todo mundo está falando sobre isso, mas a gente tem casos concretos. Posso falar até de auditoria, imagina, jurídico. Participei de um projeto direto com uma grande empresa de mídia brasileira, né, para adoção do ágil no jurídico. Totalmente profissional, né? Que é totalmente, ou seja, jurídico, né? Exato. E até, assim, empresas num processo de criação de produtos que, assim, nada a ver com software, cosméticos, por exemplo, né? Imagina, perfumes, assim, tá espalhado. Então, eu acho que esse é um dos eixos, né? É o sair do software e se espalhar para diferentes áreas de atuação. E o outro eixo, na verdade, tem a ver com também de onde começou o ágil. O ágil começou nos times, nas equipes, não é? Então, as equipes queriam se tornar mais ágeis, né? E faziam uma otimização do seu trabalho, que era ótimo, né? Visibilidade, convergir para algo pronto a cada, sei lá, 2 semanas, e etc, etc, não é? Mas a gente foi descobrindo com o tempo que times ágeis não necessariamente levam a uma organização ágil. Times ágeis levam a uma otimização local, mas times ágeis têm dependências aqui e ali, dependências às vezes para o próprio trabalho do dia a dia, ou às vezes, sei lá, uma auditoria que está lá na ponta, um jurídico, ou um design, ou informações, ou o que quer que seja dentro do fluxo de valor da empresa. Então, o ágil ele levantou desse nível de times e começou a olhar para todo o value stream, né? Para toda a cadeia de valor da organização. Então, isso é um amadurecimento que eu não vejo em todo lugar, não, tá? Eu ainda vejo vários, não estou falando só de empresas, até países ainda falando muito de ágil em time, mas a gente está vendo isso amadurecer e nós estamos tentando contribuir para esse amadurecimento, né? E isso tende a sair também, subir além dessa coordenação para o nível estratégico, né? Uma governança ágil, uma gestão estratégica ágil de portfólio. Então, um outro eixo aí que a gente vê o ágil se desenvolvendo, e a gente vai se desenvolvendo junto, né? À medida que isso vai emergindo e a gente vai contribuindo para isso. Você falou uma coisa que me fez pensar, né? Ou seja, a gente está falando já de 20 anos do Manifesto Ágil, e a adoção ainda, ou seja, existe um mar ainda, existe um oceano, né? Sim. Ou seja, existem muitas empresas que nasceram já nessa era, ou seja, a partir de 2000, quando a gente fala de muitas empresas aí conhecidas, que a gente usa diariamente, essa empresa aqui que a gente está usando para fazer essa reunião aqui virtual, ela já nasceu ágil, ela já nasceu na era ágil. Agora, quando a gente fala de empresas mais tradicionais, como você comentou aí, departamentos jurídicos, departamentos de auditoria, você imagina um banco. Hoje temos bancos aí digitais que já nasceram ágeis. Então, muitas vezes as pessoas que trabalham ali, jovens, eles nem sabem como era antes. Eles nem sabem como era antes. Mas existe um oceano ainda, né? E você falou, pô, de criação de cosmético, cara. Então, na cadeia de criação de um produto. Então, realmente, existe um oceano de oportunidades aí.
Assim, ao mesmo tempo que a gente vê essas startups, essas fintechs já nascendo ágeis e conseguindo entender o que o usuário quer, o que o cliente quer e experimentar uma coisa nova e validar num tempo curto, entregar num tempo curto, adaptar e voltar, a gente vê grandes empresas ainda perdidas no meio disso, né? O ágil está na moda, o ágil virou buzzword, então todo mundo quer ser ágil, mas será que as empresas entendem realmente o que significa ser ágil, né? Muitas não, e buscam esse label de ágil, mas sem realmente chegar nos resultados esperados, né? E o ágil tem a ver muito mais com essa capacidade de se adaptar, mais até do que isso, né? Exercer essa capacidade de se adaptar no seu dia a dia, né? E tem muita coisa envolvida nisso que, para grandes empresas que nasceram antes, que existem já com uma estrutura pesada, é uma mudança muito grande, é uma mudança de cultura, é uma mudança de forma de trabalhar, é uma mudança do que é medido, do que é valorizado, não é? Não é fácil, não é? As Um grande pessoas, trabalho. você falou de cultura, né? E aí muitas vezes as pessoas não entendem que a maior dificuldade é essa, é a cultura. Porque imagina, nós como brasileiros, nós temos uma cultura. Imagina se vem alguém e fala, a partir de agora não se come mais feijoada. Então essa é uma cultura que a gente tem. E aí como que você fala, como assim não come mais feijoada? Como eu como uma feijoada toda a minha vida, como eu não vou mais comer feijoada? Ainda imagina você chegar num banco tradicional, eu participei de uma transformação ágil num banco de investimentos gigantesco, grande, que, claro, na época o CTO foi fazer uma viagem lá no Vale do Silício e viu que todo mundo era ágil. Ele falou, agora também o banco tem que ser ágil. E aí começou-se ótimo, começou top-down. Não foi como lá no Manifesto Ágil, que começou ao contrário, começou das equipes se organizando. Mas esse oceano que eu vejo, aí, como você mesmo comentou, e me fez agora pensar nisso, realmente a adoção hoje deve ser muito pequena perto do que a gente tem aí de... Eu estava vendo esses dias, né, uns dados do LinkedIn. Hoje, no LinkedIn, existem 55 milhões de empresas cadastradas no LinkedIn, ou seja, que tem perfis ali. Aí a gente pensar nisso, não são as maiores, ou seja, não são todas as empresas do mundo, mas com certeza as mais digitais estão nesses 55 milhões de empresas. É um número muito grande, se a gente for pensar em 200 e poucos países aí, e aí com certeza os mais desenvolvidos, a gente tem uma lista de 100, então são muitas empresas aí por país, né? E a maioria com certeza é americana. E ou seja, hoje qual que é a experiência que você tem do que chega para você hoje, como, eu quero fazer uma transformação ágil, os caras já estão no caminho, já tentaram, não tentaram, o que é o que você mais vê hoje? Tem de tudo, Guilherme. Tem empresas começando, que ouviram falar e estão interessadas, mas, sem dúvida, as grandes empresas têm já algum tipo, às vezes muito mais, às vezes menos, mas algum tipo de iniciativa ágil. Tá? Se é uma boa iniciativa ágil, se está indo por um bom caminho, eu não sei. Eu vejo muita empresa que não entendeu bem o que eu acho. Aliás, a maioria, né, vamos aqui das grandes empresas, tem dificuldade de trazer isso para dentro, não é? E está num caminho torto. Não existe caminho curto, né? Não existe um shortcut aí para agilidade, né? E tem muita gente prometendo assim, uma coisa curiosíssima de poucos anos para cá, tá? A quantidade de Agile Coaches que explodiram no LinkedIn. As pessoas viraram Agile Coaches da noite para o dia, assim, aos montes, né? É verdade. Eu vi isso. Assim, e técnicas, métodos, e livros, e isso e aquilo, isso confunde o mercado. As empresas estão confusas, elas muitas vezes não conseguem diferenciar algo que pode funcionar melhor aqui ou algo que, entendeu? Não tá, não Comercial, tá né, também, né? É comercial também, né? O nome é muito comercial, né? Empresas grandes, vou te vender essa transformação ágil. Você quer ser mais ágil, quer entregar mais para o seu cliente, quer conhecer ele melhor, quer entregar o que ele precisa. Virou muito comercial isso. Não virou. Ser ágil é a coisa do momento, né? Então, no mínimo, tem que parecer ágil. Exatamente. E você também levantou uma coisa que a agilidade, para quem realmente entende o conceito, o fundamento do porquê que foi criado, ela vira uma coisa fácil você compreender. Mas para quem está implementando, é uma coisa que
você vê cada coisa realmente em cada empresa, que eu aqui na Europa tenho experiências aqui com empresas gigantescas, multinacionais, e que têm um conceito de agilidade muito, ou seja, totalmente diferente do que Distorcido realmente mesmo. é, distorcido. E o que você falou é verdade. E quando você vai para grandes corporações, aí é a mesma coisa de você movimentar, né? Uma startup é um jet ski e a grande corporação é um cargueiro lá que ficou no canal de Suez lá, parado. Então, para se mover é muito difícil. E aí, para você fazer todo mundo entender, mais ainda. É difícil. Você falou uma coisa importante, né? Estava comentando sobre antes, uma iniciativa top-down é importante, o pessoal de cima estar alinhado, e não necessariamente estar 100% alinhado, mas você ter uma iniciativa forte, um apoio forte à transformação desde cima é importante. E a outra direção, bottom-up, né? Se a gente consegue trabalhar nessas duas direções, tem muito mais chance de sucesso. Mas eu acho que tem um erro fatal em adoções de agilidade é achar que a adoção do ágil pode ser feita de forma sequencial, pode ser feita em cascata, não é? O Amanhã. ágil tem ou tem esse grande plano de transformação, tem muita empresa grande de consultoria vendendo plano de transformação, inclusive, né? Eu sei. Pois é. Vamos fazer o nosso plano de transformação, vamos seguir esses passos que sejam longos Que é o waterfall. e vamos nos transformar em ágeis. O ágil, primeiro, é um caminho, não é um fim. Um objetivo, né? E segundo, exato, a gente adota o ágil de forma ágil, em ciclos curtos, fazendo experimentos, validando e invalidando hipóteses, buscando priorizar, desde o que mais importa, não é? E é isso, é um caminho que tem que ser percorrido. Falei, não existe shortcut. Não existe. E além disso, né, você falou outra coisa também muito interessante, experimentos e tudo mais. Uma vez eu fiz um curso que não tinha nada a ver com agilidade, que é lá em Amsterdã, a respeito de growth marketing. E aí eu estava vendo algumas coisas sobre isso, sobre experimentos e tudo mais. E aí veio uma frase do Jeff Bezos que aplica totalmente para o que a gente fala, né, que você deve conhecer, que é ser lento, ou seja, estar errado, estar equivocado pode te doer um pouco, né? Vai te doer um pouco. Agora, ser lento pode te matar. E é o que tem acontecido com as empresas grandes. É o que tem acontecido com bancos grandes. A descentralização do que está acontecendo também com as moedas hoje, os governos estão perdendo poder, tem empresas gigantescas agora e colocando parte das reservas delas em moedas descentralizadas, em criptomoedas e etc. Então, olha a transformação que está acontecendo no mundo. Você ser lento hoje, e a agilidade não é sobre ser rápido, né? Vamos também falar sobre, é sobre se adaptar. Sim. Mas tem a ver, né? Porque também se você demora muito para se adaptar, você não alcança, né? E se adaptar, enquanto você está se adaptando para entregar valor. Você está buscando qual é o próximo maior valor que você pode entregar. Então, você está antecipando valor. Você não faz um longo plano do valor que você vai entregar lá na frente. Você está trazendo para frente. Né? Ou falhar, né? Se a gente falar... Ou falhar, corrigir e entregar valor. Isso. Né? Mas isso. Porque muitos projetos eu lembro quando eu trabalhei num grande banco no Brasil aí, existia um projeto lá que era para revisitar todo o conta corrente lá, e o projeto tinha 3 anos. 3 anos de projeto. Pergunta se o projeto foi para o final. Não foi. O projeto parou no meio. Gastaram-se bilhões. São bilhões no mundo gastos. E não são só os bilhões. Olha só, a gente tem que pensar na quantidade de horas que as pessoas investem do seu dia, do seu trabalho, horas da sua vida, certo? Longe da família. Para projeto ser cancelado. Com estresse, com pressão, com tudo de ruim, para o projeto ser cancelado ou para gerar coisas que ninguém vai usar, para gerar coisas de baixo valor. Isso é imperdoável, né? Isso tem que ser mudado, né? Eu lembro muito bem quando você sempre comenta sobre Beduf aí, sobre a arte de bedufar aí também. É bem bacana isso. Bom, excelente. Eu acho que quem está assistindo aqui, se nunca ouviu falar de agilidade, está tendo uma aula muito incrível, porque, claro, as pessoas elas pensam que também o Agile, o Scrum, qualquer coisa, qualquer outra metodologia, qualquer framework, e a gente está falando em 2021 aqui, pode ser que em 2025 já existam outras coisas. Coisas evoluem, né? Tudo evolui.
Isso não soluciona todos os problemas do mundo, mas te ajuda a entender como parte da solução. Aí você pode ser mais ágil. Então, essa é a ideia da agilidade, não é isso. Ou seja, como o Rafael falou, eu vou aplicar na construção civil, vou construir um prédio, eu quero ser ágil. Então, possivelmente, algumas partes você consegue fazer, mas o projeto inteiro precisa ser faseado. Você não consegue construir o telhado antes da fundação. Então, uma fatia do prédio ali também. Não sei, não é outro conceito, né? Exatamente. Bom, cara, é bacana a gente falou bastante aí sobre essa trajetória. Agora, interessante você falar sobre, a gente já comentou aqui também sobre isso, né? Exemplos de onde a agilidade, onde você viu uma transformação e você depois, às vezes, falar com aquela pessoa que estava naquela empresa ou que você reencontrou e falar, cara, isso causou uma transformação muito grande na forma de trabalhar, na minha vida, na forma com que eu me relaciono agora também com as outras equipes, com as outras empresas. Um exemplo desses aí que você lembre aí, e um exemplo também onde não era o que deveria, a agilidade realmente não era o melhor caminho e acabou não sendo o que as pessoas esperavam, que acontece, né? Acontece muita frustração também nessa jornada, por caminhos também que às vezes não deveriam ser tomados. Sem falar nome de empresa, né? Sem falar nome de cliente, mas eu acho que é um pouco do nosso dia a dia. A gente está encontrando pessoas que participaram junto com a gente, né? Do lado do cliente em transformações. E a gente acontece com muita frequência, por exemplo, de C-levels, né? Diretores se moverem no mercado e levarem a gente junto. Isso é bacana. Né? Então, temos, por exemplo, um cliente no México que é o brasileiro que foi para lá, se leva o que foi para lá e levou a gente para ajudar a transformar a empresa lá. Então, funcionou, né? Sinônimo que está funcionando, né? Que deu resultado. Exato, exatamente. Tem vários exemplos disso, né? E sobre o não funcionar, eu diria o seguinte, assim, o exemplo mais forte que me vem na cabeça é de uma empresa muito tradicional, muito hierárquica, muito baseada em métricas individuais. Tinha um fundo de tecnologia também na empresa, mas grande parte terceirizado, ou seja, apesar de ser uma empresa com uma dependência muito forte da tecnologia, esse core knowledge não estava dentro dele, estava fora e dividido, repartido, né? Uma cultura muito complicada, assim, era assim, todo mundo avaliando o outro o tempo todo, sabe? Cada um tentando proteger o seu território, mas ao extremo. Então, uma baixíssima visibilidade do que estava acontecendo de verdade, em todos os níveis que você possa imaginar, né? A gente brinca muito com os verdes e vermelhos, né, dos projetos, e ninguém gosta de subir vermelho, então sobe o verde, mas é um verde melancia. Conhece o verde melancia? Aquele verde por fora e vermelho por dentro, né? Então, eu até sei de quem você está falando, mas assim, isso acontece. Aí me veio outro gancho aqui. Você acredita que a agilidade funcionaria a níveis estatais, aí, governamentais? Você já viu cases? existem cases aqui e ali de iniciativas de um certo tempo, né? Eu lembro lá no começo falava, não, a British Telecom ela é ágil, olha só, depois desmoronou tudo, né? É difícil, né? E é curioso porque eu já dei aula em muitas capitais, né? Então, sei lá, eu ia dar aula em São Francisco ou no Vale do Silício, era uma mentalidade. Eu ia dar aula em Washington, cara, que dificuldade, não encaixava. Aula em Brasília. É igual, é isso que eu ia falar, igual você ir para Brasília. Igual, exato. Londres, muitas características parecidas, né? Quanto mais próximo do governo, mais rígido é. Agora, eu não lembro exatamente, mas tem casos de países que mexeram na legislação com relação, por exemplo, a escopo fechado, que já tem uma compreensão de que o escopo fechado não... Talvez Canadá, eu não sei. O escopo fechado não é uma promessa verdadeira no projeto de software.
Tá? Bacana. Tem muitos anos até que eu não olho para isso, tá? Mas tinha várias iniciativas até no Brasil trazendo esses exemplos de outros países que estavam tentando lidar de uma forma melhor em trabalhos com o governo. Tá? Mas é difícil, é mais difícil, é uma cabeça mais fechada, muito mais Ainda, regulada. Né? ainda mais se você for uma empresa que é do governo. Então, Isso. aí que vem a dificuldade, né? A visibilidade e tudo mais. Agora, uma coisa interessante, você falou sobre isso, né? Sobre a regulamentação. Você chegou a ver o movimento que está acontecendo nos países do leste europeu sobre a digitalização, Estônia, Letônia, sobre os caras, ou seja, estão tornando, ou seja, a Estônia hoje é um dos países, eu até vou depois pesquisar para ver se eles têm alguma coisa relacionada também à agilidade, mas a Estônia hoje é um dos países mais avançados na parte digital do governo. Então, talvez eles devem ter alguma coisa relacionada à agilidade também. Agora eles têm uma série de iniciativas aí para empresas, startups, incentivar aí o desenvolvimento da economia totalmente, tudo é digital, ou seja, hoje a gente, no Brasil ainda vai chegar, né, ainda a gente usa RG, né, mas aí muitas vezes aqui é o cartão com chip, então isso já tem lá faz muito tempo já, então essa adoção também do governo para tecnologia tarda muito, até por essas questões aí, de a gente vê que não tem muita resistência, existe muita coisa tradicional. Então, com certeza. Eu lembrei de uma história rápida aqui. Eu fui em 2017, se não me engano, para Singapura, ainda pelo board das Scrum Alliance. Estava tendo um evento lá e fui convidado com algumas outras pessoas para visitar um órgão do governo de Singapura. Eu não lembro o que eles faziam, para ser sincero, mas que estavam adotando o ágil assim. Caramba, cara. Era o escritório, assim, é um pouco daquela coisa, né, imatura de, sei lá, ter uma mesa de pebolim, de totó, e jovem e tal, e isso é ser ágil, mas não era só isso, tá? Eles realmente estavam lá trabalhando em time, espaço aberto, post-it para todo lado, mas mais do que isso, tinha um laboratório de experimentação com usuários, que eles faziam tracking de onde o olho do usuário estava no produto, tinha coisas bem interessantes ali, No governo. tudo era um órgão do governo que estava experimentando o ágil. Isso é muito bom. Então, pois é. Imagina o resultado que isso não causa na sociedade, ou seja, um dia, quem sabe, a gente vê isso acontecendo aí, né, em mais governos. Em mais governos. Agora, exemplos, você comentou aí sobre algumas áreas aí que você já vê a agilidade tocando. O que você vê para futuro? O que você acha que para onde a agilidade vai agora? Ou seja, já estamos vendo, eu te dei um exemplo também antes aqui da gente começar a conversar, na área de moda, que não tem nada a ver com desenvolvimento de software. RH, aí vocês também vieram com esse conceito também de RH ágil, e eu vejo que agora virou moda também no Brasil. Tem muita gente falando sobre isso agora. Eu acho que é isso. Assim, tudo que tem a ver com o trabalho do conhecimento, a tendência é o ágil ir ocupando esse espaço e se espalhando por toda a organização que trata de... A gente está falando aí de diferentes áreas, de diferentes organizações, né? Você trouxe o exemplo de moda, mas a gente pode pensar... eu falei um exemplo aqui de uma empresa que produz cosméticos, tem uma parte ali de criação do produto, é a parte de fabricação. A parte de fabricação a gente talvez vai recomendar o pessoal usar alguma coisa de Lean, né? Mas toda a parte de criação de novos produtos, muitas vezes execução de diferentes tipos de serviços, ou seja, eu vejo realmente o ágil tomando o mercado de uma forma geral, onde haja trabalho de conhecimento. Agora, é um longo caminho, tá, Guilherme? A gente tem um predomínio ainda muito forte da mentalidade mais tradicional. Você mencionou o Beduf aí, né? Que essa ideia de grandes planos para, então, somente executar aquilo que foi planejado, né? A gente tem o budget anual, a definição dos projetos, né, que vão ser feitos naquele ano. A tendência disso é morrer. O mundo cada vez mais digital, com as mudanças cada vez mais frequentes, as pessoas cada vez mais ligadas, né? Essa necessidade de estar em contato muito próximo com os seus clientes,
estar lendo, entendendo esses clientes, e ser capaz de reagir a isso, isso você precisa da agilidade. Reação. Assim, eu não vou dizer que é só reação, porque existe a inovação, existe a antecipação, certo? Mas a gente, mesmo em cima disso, a gente tem que ser capaz de ler o nosso cliente, de entender o nosso cliente. Não adianta a gente entender o nosso cliente, sei lá, num grande banco e daqui a 3, 4 meses vai conseguir botar aquela feature que a gente queria experimentar, enquanto tem uma fintech ali do lado que em uma semana já experimentou, já mudou, né, já pivotou, como o pessoal fala, e já colocou a coisa que funciona no ar. Né? Então, a tendência é, pelo menos é o que eu enxergo, né? Que vão sobrevivendo as empresas que de verdade, de fato, conseguem ser ágeis, e muitas vão surgir aí nesse caminho e vão tomar esses espaços, outras vão ficar pelo caminho. É natural que fiquem pelo caminho, é natural Muitas ficaram agora, né? Nessa pandemia, essa transformação ágil requeriu isso das empresas e muitos acabaram ficando, né? Tem esses memes todos, né? Falando que nada como a pandemia para forçar a transformação digital das empresas, no final das contas. Mas parte importante desse digital é o ágil, que é justamente essa capacidade de você responder para o seu cliente com o que ele precisa, quando ele precisa. É com ágil que você consegue fazer isso, né? A guerra, como trouxe evolução para vários países depois, né, no pós-guerra, uma crise acaba causando isso, né? Acaba trazendo a gente para a realidade e para a inovação. Temos que nos reinventar, senão a empresa morre. É exatamente o que a gente o que a gente está passando, né? Muitas empresas agora estão correndo, né? Aumentou a demanda aí para agora, durante esse Falando durante a pandemia esse pós agora, ou esse durante, aumentou a quantidade de empresas falando, meu Deus do céu, eu preciso ser ágil. Sim, com certeza. Eu acho que Caiu uma fichinha ali para muitas empresas. da Claro que é um necessidade. balanço de tudo, exato, da necessidade, sem dúvida, né? Acho que nem todas têm ou tiveram a capacidade de investir o que era necessário, mas virou uma questão de sobrevivência, né? Exato. Bom, eu agora queria focar também em quem está começando. A gente falou de muitas coisas aqui da sua carreira e eu queria dar agora a oportunidade também para quem nunca ouviu falar de ágil, falar, pô, gostei desses caras aí falando sobre isso aí, parece que esse negócio funciona, parece que tem algumas empresas aí que estão adotando isso. O que eu faço? Ou seja, se você pudesse dar um conselho para quem está no início da carreira e gostou disso, quer saber mais sobre isso, onde eu busco, o que eu faço, para que país que eu vou, eu tenho que fazer o quê? Porque tem muita gente que acha, não, ó, também tem o caminho, né? Pô, vou tirar a certificação, eu sou ágil já. Então, a gente sabe que não é bem assim, né? exato, é um caminho longo, a agilidade não é de amanhã você leu esse livro aqui, você não vai ser ágil. Os conceitos, claro, é tudo muito lindo, mas na hora de aplicar você também tem que entender que você não está sozinho, são times ágeis, né? Você não vai aplicar agilidade só você. São organizações ágeis, né? Exato. Eu acho que a gente deu vários indícios aqui ao longo do nosso papo, né? De pontos de partida ou pontos de contato com ágil. Bom, eu não tenho como não puxar um pouco para o meu lado, mas dá uma olhada no livro. O livro, a ideia do livro é partir desde do começo, né? Desde do entendimento básico dos porquês, né? E ir descascando, né? E entrando. Ajuda. Tem sentido. É um livro, é o primeiro livro em português sobre qual que é o título do livro, Rafael? Só para a galera. Espero que estou mudando o título do livro. Mas você vai achar o Scrum, né? O nome atual é Gestão Ágil para Projetos de Sucesso. A gente está falando muito mais de produtos hoje em dia. Eu vou dar uma mexida nesse título da nova edição. Mas da editora Casa do Código, é fácil de encontrar. A gente falou do nosso podcast. Nosso podcast tem temas desde mais básicos até mais avançados. Né? O Love the Problem. Você vai encontrar muita informação ali. Gente do mundo inteiro também, né? Gente do mundo inteiro, né? Vocês convidam... Sim, com certeza. Tem muita palestra, tem muito evento, tem muita coisa aí disponível para o pessoal acessar. Tem muita besteira também, então tem que tomar um certo cuidado. Mas eu acho o seguinte, eu acho que quem está começando agora
tem uma oportunidade que talvez a gente não tivesse lá atrás. Eu vi muita gente começando na agilidade ao longo dos anos como, sei lá, uma iniciativa pessoal, assim, ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém nada, né? Então, trazer isso, uma nova ideia, nossa, que caminho árduo, difícil de se colocar. Mas hoje está todo mundo falando do ágil. Tudo bem que tem suas dificuldades isso também, porque tem muita gente falando besteira, tem muita gente indo por caminhos estranhos, tem muita gente trazendo fórmulas que chamam de agilidade e, na verdade, não é. Mas tem um outro lado que é, caramba, as pessoas já tiveram algum contato com isso, você não está trazendo alguma coisa que ninguém sabe o que é, ninguém nunca ouviu falar e eu estou aqui, né, trazendo essa bandeira aqui. Então, acho que tem muita oportunidade de trazer essas ideias, né, a partir desse contato inicial, começar a praticar, começar a botar em prática. Começa pequenininho, começa gerando resultado rápido, muito menos pela forma, mas muito mais pelo resultado, porque não é botar post-it na parede, não é chamar alguém de Scrum Master, não, é gerar resultado rápido, é gerar essa capacidade de adaptação e de gerar valor, né, para a empresa. É isso que vai ser o ágil, né? Então, assim, é mais por aí, aproveitar as oportunidades que estão aí hoje, que não estavam alguns anos atrás, e fazendo uso disso. Agora, claro, por trás disso tem que ter um entendimento que é progressivo, que é crescente, né? Mas do que é a agilidade, do que é o ágil, né? E aí ler, estar em contato com a comunidade, participar de eventos, é um caminho comum, mas é um caminho bastante eficaz. Networking também nessa área é muito importante para você saber o que está sendo feito em outro lugar, né? Então, tem diferentes experiências, né? Eu apliquei agilidade dessa maneira, eu apliquei dessa, funcionou assim, não funcionou. Então, para quem com certeza está começando, é o que eu sempre falo, nós vivemos atualmente na era mais fácil de se viver de todos os tempos. Ou seja, tem informação para tudo, em todos os lugares. Então, vou deixar todos os links aqui que a gente comentou aqui. Vou colocar aqui tudo que a gente falou, o livro do Rafael, o podcast que eu particularmente ouço, todas as semanas ali eu tento ouvir uma edição. Eu acredito que é muito agregador, fala de assuntos ali que às vezes eu nem estou sabendo, e aí a galera fala ali, comenta, e traz gente de tudo que é de áreas diferentes, isso é muito agregador. Vou deixar também o LinkedIn do Rafael aqui, para quem quiser ir lá saber mais sobre agilidade, saber sobre também o trabalho que o Rafael faz na comunidade, dá um follow lá, sempre tem conteúdo legal. E também vou deixar um título aqui também para você ir lá e buscar mais sobre a K21 também, um título não, um link, desculpa. Vou colocar também um link aqui, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da K21. Eu já tenho uma história aí com a K21 de alguns anos aí, e agora nós, por casualidade, moramos no mesmo país aqui na Europa. Então, isso aí. Foi totalmente assim, por Boa acaso. coincidência, né, Guilherme? Foi uma coincidência assim que eu falei, nossa, caramba, eu acabei fazendo um treinamento com o Rafael aqui em Barcelona, e aí depois descobri que ele estava por aqui, aí a gente está aqui agora compartilhando informação, conteúdo, que, claro, pode causar transformação na vida, no trabalho de alguém, e é isso que é o nosso objetivo aqui. Se você quiser conhecer mais sobre agilidade, essa foi um vídeo aqui, uma live para todo mundo aqui, que vai agregar muito valor aí no futuro, e isso aqui vai ficar aí para quem quiser consultar e quem quiser falar, aprendi sobre agilidade lá uma vez, que eu vi um cara falando sobre agilidade, e vão ouvir isso aqui. Muito obrigado, Rafael, pela oportunidade aqui de compartilhar seu conhecimento, sua história, ou seja, no mundo de agilidade, aí, principalmente no Brasil, é uma referência, e todo mundo que quiser mais informação vai ter os links aqui. Tem alguma coisa mais que você queria adicionar aqui, Rafa? Não, só agradecer a oportunidade também. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de contar essa história, eu gosto de divulgar a agilidade. Parte
muito importante da minha vida, então eu te agradeço pela oportunidade, Guilherme. Muito obrigado por dar essa aula aqui para a gente, para mim também, e saber dessas histórias que eu não tinha nem ideia também. É muito bacana conhecer também lá como foi o seu início, o seu começo na agilidade, e que você é um membro aí que leva essa bandeira para muitos outros lugares. Quem sabe a gente vê um mundo mais ágil aí, a gente chega... Vou trabalhar numa empresa que é tudo ágil, olha que maravilha, não tem que fazer nada aqui, mas não tem que mudar nada, todo mundo trabalha bem, só poucas mudanças que a gente tem que fazer, excelente, todo mundo ágil. Ainda não chegou nisso. A gente chega lá. Eu acredito que nenhuma empresa é a melhor coisa do mundo, e todo mundo tem a melhorar, o mundo muda todo dia, por isso que não é um objetivo, é uma jornada. Um caminho, uma jornada, exatamente. É uma jornada e a gente vai mudando, o ser humano vai evoluindo, então não vai existir essa empresa. Para você que está vendo esse vídeo aqui, você não vai achar a empresa dos sonhos aí, que vai ser totalmente 100% mil maravilhas. Mas é uma oportunidade, eu enxergo como oportunidade isso, e a gente tem que estar dentro ali para melhorar e para contribuir entre times e organizações. Muito obrigado, Rafael. Até mais e espero que todo mundo possa ter aproveitado aí essa hora aí de muito conteúdo. Um abraço, Rafael. Um abraço, obrigado, Guilherme. Tchau, tchau.